Vamos analisar agora a geração do arquivo, né? Começando aqui pela aplicação no lado do cliente, tá? Bom, aqui no lado do cliente eu tenho o menu, né? É o menu Ribbon, onde esse menu ele chama a janela, né? No caso que eu estou utilizando o balcão PAF e você está recebendo esse projeto, né? Já vai com DAV, pré-venda, SPED fiscal, se integra também, mas estamos abordando apenas o SPED contribuições, tá? Evidentemente que você pode migrar o SPED contribuições para outra aplicação, né? Ela está aqui apenas nesse balcão PAF por conveniência, tá? Eu não quis criar um outro projeto e aí você está já recebendo esse projeto com tudo isso aí, ok? Bom, se você já viu o treinamento de Ribbon, né? Você já sabe como é que funciona aqui para desenvolver o Ribbon no C#, no caso do WPF, né? Não vamos entrar nesse mérito. Vamos apenas mostrar aqui que ao clicar no SPED contribuições, nós estamos criando uma nova janela, tá? Essa janela, essa SPED contribuições principal, ela é uma janela WPF. Deixa eu mostrar para você aqui, ó, ela está dentro de View, SPED contribuições principal, é um XAML, tá? Então para que ele apareça centralizadozinho assim pra gente ali na janela, eu vou jogar ele dentro de uma window, tá? Então eu crio uma nova window aqui, ó, tá? Coloco um título nela, SPED contribuições, não é para mostrar na barra de tarefas, não vai ficar sempre acima, não pode mexer no tamanho dela, aqui é a largura e a altura dela, e eu coloco no centro da tela, tá? Então eu crio uma window com essas características aí, tá? O conteúdo dessa window vai ser a minha janelinha aqui, ó, tá? Que é esse arquivo XAML aqui, né? Esse arquivo WPF, tá? Daí eu jogo essa window dentro de janela SPED contribuições, né? Eu atribuo ao window a janela SPED contribuições. Quem é a janela SPED contribuições? Vou deixar o cursor aqui em cima, vou pressionar F12. Você vai ver que é uma variável pública estática do tipo window, legal? Que ela poderá ser utilizada por outras janelas, né? Eu tenho uma para o login, tenho uma para o SPED fiscal, uma para o Sintegra e uma para o SPED contribuições, tá? Então eu atribuo a minha window que eu criei aqui, ó, para o SPED contribuições e chamo um show dialog, né? Nesse momento que acontece, ele exibe a janelinha ali do SPED contribuições para mim, tá bom? O meu arquivo XAML é um arquivo bem simples mesmo, né? Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui para 66. Não, aqui ficou muito pequeno, você não vai conseguir enxergar direito, né? Deixa em 100% mesmo. Tá, então como é que essa minha janela ela é montada? Aqui, ó. Ela é uma user control que tem essas características aqui, né? A classe dela é a SPED contribuições principal, tá? Tem aqui esses carinhas que nós sempre declaramos, né? E nós temos aqui a altura e a largura dela. Daí nós temos um stack panel, tá? Que envolve toda a janela. Pode observar isso daí, né? Ele começa aqui, ó, e termina lá no final, tá? Então toda a janela é envolvida por esse stack panel que a altura e a largura são iguais à da própria janela, tá? Dentro dele eu tenho um dock panel, né? Já esse dock panel aqui é apenas essa parte de cima da janela, né? Você pode observar, tá? A parte de baixo da janela onde estão os botões é um outro componente, é um outro container, né? Deixa eu selecionar o dock panel, você vai ver que ele vem até aqui. A parte de baixo então é um outro dock panel, ó, tá? Onde eu tenho os botões, né? Bom, no dock panel de cima eu tenho uma grid. Aqui está. Essa grid eu ponho ela aí apenas para colocar
a imagem, é o título da janela, né? A imagem, um label, tá? E uma borda, essa daqui para fazer dar esse efeitozinho aqui na nossa janela, tá bom? Efeito visual, né? Logo depois, abaixo, eu tenho um tab control, que é esse cara aqui, ó, dados, SPED, contribuições. Dentro dele eu tenho um dock panel, dentro do dock panel eu tenho uma grid onde eu solto esses componentes, né? Label, um combo box com as versões, outro label, outro combo box com o tipo de escrituração, mais um label, data inicial, mais um label, data final, mais um label e a grid com os contadores que ainda não está sendo preenchida, tá? Ela precisa ser preenchida, tem que ser implementado isso daí, tá bom? Lá embaixo eu tenho um dock panel com os botões, né? Aí vem o botão para gerar o SPED de contribuições e vem o botão para sair, tá bom? E o código fonte disso aí? O código fonte disso daí, nós vamos ver aqui, ó. SPED de contribuições principal XAML.cs, né? Então aqui eu tenho uma array de bytes, que vai ser o arquivo gerado. Tenho aqui o caminho do arquivo. Tem uma window, que vai ser a janela de preview, né? A janela de preview é uma outra janelinha onde nós exibimos o arquivo. Que é essa daqui, ó, tá? Ela serve só mesmo para exibir o arquivo, né? Dentro dela nós temos aqui um Rich Text Box. E esse Rich Text Box ele vai carregar o arquivo para exibir para o usuário, tá bom? Muito bem. Construtor inicializa os componentes. Botão sair clique. Eu chamo o método close de quem? Do janela SPED contribuições lá do balcão path menu, ó. Então veja que aqui eu estou utilizando o balcão path menu, estou utilizando essa variável estática, que é do tipo window, chamando o método close. Então nesse momento ele vai fechar a minha janela, tá? Muito bem. Botão 3 clique. Qual é o botão 3? Bom, nós temos dois botões. Se um é botão sair, o botão 3 é o botão para gerar o SPED contribuições, né? Nesse momento aqui eu instancio o servidor, né? Eu instancio o serviço, tá? Daí em arquivo gerado, o que é arquivo gerado mesmo? É um array de bytes, ó. Eu vou receber o que esse método aqui vai mandar para mim, ó, o gerar SPED contribuições, né? Veja que ele retorna, observe o retorno dele ali, ó. Ele retorna um array de bytes, tá? Ele espera como parâmetros uma data inicial, uma data final, a versão, o tipo de escrituração, o ID da empresa e o ID do contador. E retorna para mim um array de bytes, que é o arquivo que ele vai gerar lá no servidor, tá? Muito bem. Então eu passo aqui, ó, a data inicial, essa daqui, né? Tudo que eu vou passar está, quase tudo está aqui na janela, né? A data inicial, data final, versão e o tipo de escrituração estão aqui, tá? Ó, data inicial, data final, versão e tipo de escrituração estão aí. E o que é isso daqui? Esse 1. Esse 1 é o ID da empresa. Estou passando de forma estática. Esse ID da empresa nós vamos pegar da sessão quando o usuário ele logar, né? Que nós não implementamos ainda a janela de login. Mas quando o usuário efetuar o login, nós vamos pegar a empresa a qual esse usuário pertence, tá bom? E o ID do contador, né, que é o último parâmetro que eu estou passando também estático, você vai ficar como exercício para você carregar essa grid aqui com os contadores, tá? Simples de fazer. Daí você manda o contador que estiver selecionado aí, tá bom? Bom, em caminho arquivo, quem é caminho arquivo? Caminho arquivo é uma string, tá? O que é que eu vou jogar nele? Eu vou jogar o retorno do método salva arquivo temp local. O que é que faz esse método aqui? Vou pressionar F12, aí está. Ele pega o caminho temporário do sistema e salva o arquivo SPED contribuições txt nele, tá? Então, esse caminho é jogado nessa variável aqui, tá? Em stream recebido, o que é stream recebido? Stream recebido
Opa, onde é que está esse stream recebido aí? Eu estou criando nesse momento, né? Ó. Var stream recebido vai ser igual a uma leitura do que retornou em arquivo gerado, tá? O arquivo gerado, lembrando, é uma read bytes, tá? Como é que eu faço para realizar essa leitura, né? Eu instancio um novo memory stream, tá? Passando a read bytes para ele. E isso eu jogo em stream recebido, tá bom? Se não existir o arquivo lá no caminho temp, eu instancio então um novo arquivo e escrevo os dados nesse novo arquivo. Stream recebido, ponto, write to, arquivinho aqui que eu acabei de criar, tá? Daí eu retorno o caminho para o método que chamou, né? Não sei se você percebeu, mas existe um erro fatal aí nesse método, né? Não vou nem dizer qual é, tá? Procure perceber qual é o erro que tem aí, tá bom? Mas assim, ele vai escrever o arquivo e vai retornar, né? Vai retornar o caminho para cá. Quando ele retorna o caminho para mim aqui nesse método, eu já tenho a pasta, o diretório e o nome do arquivo onde ele foi gravado, tá? Aqui no lado do cliente, que é numa pasta temporária da aplicação, né? Se eu quiser exibir esse arquivo no programa padrão que exibe esse tipo de arquivo, no caso aqui é um txt, eu posso chamar esse método aqui, ó, né? Posso utilizar essa rotina system.diagnostics.process.start e aí eu passo o caminho do arquivo. No meu caso aqui ele abriria o Notepad++, tá? Mas eu não vou fazer dessa forma, né? Eu vou criar, né, vou instanciar aqui uma window, tá? No caso é a preview, tá? E vou passar o caminho arquivo para um file name que está dentro do preview principal. Vamos abrir o preview principal e ver o que é esse file name aí, né? Aqui, ó, file name é uma string, né? Quando eu instancio a preview principal, ele chama o método carrega arquivo. O método carrega arquivo, o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar se existe esse file name aqui. Se existir, ele vai carregar esse arquivo dentro do componente, tá? Dentro do componente que nós já analisamos, né? Deixa eu mostrar novamente para você. Aqui, ó, vai carregar o arquivo aqui nesse root test box. Legal? Retornando então aqui, depois que ele exibe o arquivo, pronto, acaba o método, tá? Então é dessa forma que funciona a geração do arquivo aqui no lado do cliente, né? Mas o arquivo realmente está sendo gerado onde? Está sendo gerado lá no servidor, service.gerar/contribuições. Tanto é que quando eu mostrei o componente para você, o componente está no projeto do servidor. E é isso que nós vamos analisar na próxima videoaula, né? Como é que esse arquivo está sendo gerado lá no lado do servidor, tá?